vez que eu uso esse aplicativo, né? E, assim, eu iniciei a gravação. Aí, o que é que eu vou fazer depois, né? Obviamente, eu deve ter aqui o comando para encerrar a gravação. Aí, automaticamente está salva a aula ou eu preciso fazer alguma coisa além? É a primeira vez que eu uso isso aqui. Se alguém souber, eu vou pedir para a Billy aqui calar a boca, meu cachorro. Kleber, chegando. Bom, isso deve ficar salvo em algum lugar, né? Porque, por exemplo, lá no Microsoft Teams, fica gravado automaticamente. Aí os alunos entram lá na reunião, né, na turma, e eles conseguem ter acesso à aula, né? Ô, André, pra mim aqui parece que você já está gravando já. Perfeito. Tô Agora com um sim, sinalzinho de gravando em cima do lado esquerdo. perfeito. Agora sim, a minha dúvida é, e depois que encerrar a gravação? Quando eu chegar assim, clicar aqui e encerrar a gravação, Tá, essa aula vai ser salva automaticamente? automaticamente ele salva no seu Drive, se você tiver Certo. espaço disponível. Mas você tem a Beleza. opção de exportar direto para o YouTube também. Pronto, perfeito. Aí eu vou fazer isso e passo o link depois para vocês por e-mail, beleza? Tá ok. Pronto. Então vamos lá. Bem, pessoal, assim, esse curso, né, ele foi motivado pela necessidade de alguns alunos do Cefet de recuperarem, né, o conteúdo de integrais que não pôde ser dado pelos professores, né, alguns professores, em virtude, né, de toda essa novidade do ensino remoto e os problemas, né, que naturalmente ocorreram nesse processo de adaptação, né? Aí eu não sei se é, todos vocês estão no mesmo nível, mas assim, não se preocupem. Eu vou admitir que vocês aprenderam, né, o que já foi dado, e aí a gente vai ver um método novo aqui agora. Deixa eu só mandar meu cachorro calar a boca, certo? Rapidinho. Billy. 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 Desculpa aí, viu, pessoal? Ele é um cão muito dócil, mas de vez em quando se descontrola aqui. Bom, então, assim, sobre integrais, né, vocês já devem ter percebido que a integração é um processo um pouco mais sofisticado do que a derivação, né? Para você derivar funções, você basicamente precisa do quê? De uma tabela de derivadas, né? Uma tabela e praticamente 4 regrinhas básicas, né? E aí você consegue derivar todas as funções que são deriváveis, né? Ou seja, a regra da soma, do produto, da divisão e a regra da cadeia, certo? Beleza. Aí vem a integração. A integração surge como o processo de reverter a derivação, ou seja, você quer resgatar a função que tem aquela função dada como derivada, ou seja, você quer resgatar a primitiva, ou melhor, o conjunto de primitivas, certo? E esse processo, infelizmente, não é tão simples quanto a derivação. A primeira dificuldade surge do quê? Que você não conta com propriedades operatórias, né? Você só pode fazer a integral da soma, que é a soma das integrais, né? A integral da diferença também, né? Porque basicamente é a mesma propriedade. E aquela propriedade que é assim, quando você tem uma constante multiplicando e integrando, ela pode sair, né? Então, uma constante vezes uma função, a integral de uma constante vezes uma função, a constante sai, né? Daqui a pouquinho eu vou abrir a tela e a gente começa o assunto. Mas, por exemplo, infelizmente... Ô, professor André, deixa eu só fazer uma correção aqui. Sim, Ele não vai salvar automaticamente não, tá? tá. No final ele vai te dar uma mensagem perguntando se você quer salvar o conteúdo da aula. Certo. Provavelmente Na deve ser hora na que eu sua aba encerrar a gravação, não é isso? na hora que encerrar a gravação. Pronto. Beleza. Tá? Obrigado.
Então, infelizmente, por exemplo, quando você vai integrar um produto, eu vou até aqui abrir a minha tela, né? Sim, tem que compartilhar primeiro. Repare não, viu, pessoal, eu sou um semi-analfabeto digital. Aqui, a tela inteira. Pronto, vamos lá. Estão vendo aí minha tela? Sim, tela em branco. Perfeito. Então, olhe bem, você tem lá a integral da soma, certo? É só uma revisãozinha. Então, quando você vai integrar uma soma de duas funções, ou diferença, você pode separar isso em duas integrais, né? Ou seja, a integral da soma é a soma das integrais. Isso vale também para a diferença. Infelizmente, o mesmo não vale. Permitam-me abreviar um pouquinho a notação, né? Porque é difícil para caramba escrever nesse processo aqui, e dói o punho, que é uma beleza. Então, o que acontece? Integral do produto, integral da divisão, isso daqui não tem regra. Não tem regra. Acho que alguém falou comigo aqui. Deixa eu ver. Não, alguém querendo entrar. Bem-vindo. Então, vamos voltar aqui. Certo? Então, não tem fórmula para integral do produto e integral da divisão. Por exemplo, derivada, você tem fórmula, né? A derivada do produto, quando você tem aqui um produto de duas funções, para derivar, você faz o quê? Deriva a primeira, conserva a segunda, aí vem depois, conserva a primeira, deriva a segunda. Divisão também vocês sabem que tem, né? Agora, infelizmente, para integral, não. Então, um erro muito comum do aluno neófito, incipiente, aquele aluno iniciante, é acreditar que a integral goza das mesmas propriedades que a derivada, né? Infelizmente, não. E é aí que nasce toda a dificuldade, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Deixa eu... Só para começar aqui. Não. Então, o método que nós vamos estudar hoje é o método da substituição trigonométrica, certo? Acho que alguém apareceu lá. Apareceu aqui. Jarrou. Bem-vindo, Gerald. Seja bem-vindo. Praticamente começou agora. Vamos lá. Substituição trigonométrica. Apareceu outra pessoa aqui. Não. Então, é o método da substituição trigonométrica. Já vou advertindo vocês que esse método é considerado por muitos estudantes o mais difícil que tem, certo? Então, integral por partes, vocês viram que é uma coisa tranquila. Basicamente, pessoal, para vocês terem sucesso nas integrais, vocês precisam saber derivar. Então, saber derivada é fundamental, né? Ter o conhecimento da tabela, ou pelo menos ter a tabela de derivadas em mãos, e saber a tabela de integrais, certo? E aí a gente aprende as técnicas de integração. O que nós vamos ver hoje é o método da substituição trigonométrica. Certo? Esse método, ele é indicado quando você vai integrar funções que contêm um dos seguintes radicais. Um radical da forma a ao quadrado menos x ao quadrado, um radical da forma a ao quadrado mais x ao quadrado, ou um radical da forma raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado. Certo? Então, basicamente, você vai utilizar essa técnica que a gente vai aprender para integrar funções que contêm um desses radicais. Agora, um aviso. Muitas vezes, a integral possui lá, um desses radicais aparecem no integrando, mas, às vezes, a integral se enquadra em um outro método mais simples do que esse. Então, tem que ter, assim, uma certa experiência para identificar se realmente a substituição trigonométrica é a técnica a ser utilizada. Muitas vezes,
Por exemplo, para vocês terem uma ideia. Imagine que eu coloque essa integral aqui para você resolver. Aqui 4, bota aqui 9. Raiz quadrada de 9 mais x ao quadrado, digamos, dx. Certo? Aí eu estou dizendo que esse método que você vai aprender é quando um desses três radicais aparece. Você observa que apareceu esse radical aqui, ó, aqui no denominador. Certo? Acho que apareceu alguém aqui, um atrasado. Exatamente, Robson Teixeira. Pronto. Bem-vindo, Robson. Pronto. Então imagine que seja proposta para você essa integral aqui. Aí você não, vou usar a técnica da substituição trigonométrica, que é uma técnica, como vocês vão ver, bem sofisticada. Mas não é necessário você utilizar. Você pode até utilizar. Mas aí, o que seria recomendável? Observe que essa integral aqui, observe para essa expressão aqui. Qual é a derivada dessa expressão? Quando você pega 9 mais x ao quadrado e deriva isso. Dá quanto? 2x, que é exatamente o que está aqui em cima, né? Então, observe, a derivada da função que aparece aqui embaixo, sem a raiz, só o que está sob o radical. A derivada é 2x. Isso é a pista para que você use o método da mudança de variável. É a substituição simples, que vocês devem ter aprendido na aula anterior, certo? Então, como é que você resolveria essa integral aqui? Eu faria da seguinte maneira. Opção 1, substituição trigonométrica, que é o método mais complicado. Opção 2, observo essa relação que existe entre as funções. Aí eu pego e faço assim, ó, u igual a 9 mais x ao quadrado. Como eu estou mudando de variável, eu quero calcular agora a diferencial, du. O que é que eu faço? Derivo isso daqui. Qual é a derivada? 2x. E aí coloco aqui o dx. Aí o que você vai fazer agora? Reescrever a integral dada na nova variável. Então aqui embaixo vai ficar raiz 9 mais x ao quadrado. Você, a partir de agora, está chamando de quê? De u. Então fica raiz de u. E o 2x dx, como é que você escreve isso na nova variável? 2x dx passa a ser du. Pronto. Aí o que você faz agora? É só uma questão de arrumação. Esse raiz de u é u elevado a meio, né? Aí você vai mais um pouquinho na calma, coloca assim u a menos meio, du. Aí você vai lá na tabela de integrais, que eu acho que eu já coloquei aqui. Observe a fórmula número 2. Se vocês estão visualizando aí. Quando você tem uma integral de x elevado a n, ou u elevado a n, como é que você faz? É u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né? Eu acredito que essa fórmula já seja bem familiar para vocês, porque vocês sabem que a derivada, ela reduz o grau. Então, a integral tem que elevar o grau, né? Então, por exemplo, quando você deriva u à quinta, qual é a derivada disso aqui? É 5u à quarta. Então, quando você integra, o grau tem que aumentar, é natural. Então, aplicando aquela fórmula ali, se vocês não sabem alguma coisa, porque tudo é muito novo, né? Vocês estão aprendendo um conteúdo de integrais que, em geral, é dado em mais tempo, vocês estão vendo num tempo mais curto. Então, pode ser que vocês não tenham fixado alguma coisa, né? Por isso que eu estou sendo bem cauteloso aqui, e até resolvendo um exemplo que não é do assunto da aula, né? Então, aqui vai ficar u elevado, 1 menos meio vai dar meio, né? Sobre meio, mais c, e aí você faz o quê? Posso colocar 2 em vez de dividir por meio, né? U elevado a meio vai ficar raiz de u, e isso daqui vai dar 2 vezes, aí você tem que resgatar a variável original. Qual foi a variável original? U é 9 mais x ao quadrado, então aqui vai ficar pronto. Aí você integrou. Faltou sair esse c aqui. Pronto. Beleza? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui.
Cadê? Aqui. Vou apagar aqui também. Então, isso foi só um comentário. Vamos, então, ao método. Beleza? Vamos lá. Assim, pronto. Bom, o método, como eu disse, ele deve ser utilizado quando a expressão que você vai integrar contém um desses três radicais, beleza? E, como eu disse, eventualmente esse radical pode aparecer, mas a integral pode ser resolvida por um método mais simples, ok? A técnica se baseia no seguinte princípio. Imagine que você quer integrar uma função de x, certo? E aí, esse x que está aqui, admita que x é função de uma outra variável, digamos g de θ. E vamos admitir que essa função também é uma função inversível. Ou seja, eu posso escrever x em função de θ e posso escrever também θ em função de x. Essa propriedade de ser inversível é fundamental para você poder resgatar a variável original. Porque a ideia é a seguinte, a integral original, ela vem na variável x. Você vai mudar a variável para essa variável θ, certo? Se você quiser usar o t, você usa também, ou qualquer outra letra. Eu uso θ porque a gente vai usar trigonometria. Então, θ combina mais com as funções trigonométricas. Deixa eu só ver se apareceu mais um coleguinha aqui, Breno. Vamos deixar ele entrar. Vou voltar aqui. Certo? Então, essa função tem que ser inversível. São detalhes técnicos. E aí, se x é g de θ, como é que você calcula o dx? Admitindo também que essa função é diferenciável. Para você calcular o dx, você deriva, ou seja, o g' de θ, vezes dθ. Né? Aí, como é que fica a sua integral proposta na variável θ? Como é que vai ficar? F, quem é x agora? X passa a ser g de θ. Então, no lugar daquele f de x, é f de g de θ. Vezes, respira. O que é que vai ser agora o dx quando você muda a variável? O dx vai ser g' de θ dθ. Qual é a esperança quando você faz essa mudança de variável? Que essa integral aqui, que surge, seja mais simples, ou pelo menos que não seja mais simples, mas que seja possível de resolver, certo? Ok? Então a ideia é essa, certo? E mais, quando você vai fazer essa mudança de variável, você vai fazer mudanças convenientes. Para cada caso desse aqui, ó, vai ser sugerida uma substituição padrão. Então, sempre vocês vão resolver da mesma maneira. A substituição vai ser sempre a mesma, certo? E essa substituição, ela é utilizada, sobretudo, para você eliminar esse radical. A ideia é destruir esse radical, transformando a função dada numa função trigonométrica, certo? Então, beleza. Eu vou apagar essa partezinha aqui e vou fazer o seguinte, eu vou abordar o primeiro caso. O primeiro caso é aquele primeiro radical ali, certo? Primeiro radical. Então, vamos lá. Caso 1. Opa. Caso 1. Imagine que a função que você vai integrar contém esse radical aqui. Certo? Vocês vão ver que esse método é o mais sofisticado de todos que vocês viram até agora. Então, imagine que a expressão tem esse formato. Aí você, nesse caso, há uma substituição trigonométrica sugerida. A substituição trigonométrica é essa daqui. Ó. Vai ser o A vezes seno de θ. Esse A, eu não falei, mas ele sempre vai ser um número positivo dado. Ok? Como a gente vai ver no exemplo.
Então, imagine que x é A seno θ. Quando você faz essa substituição, você tem que dizer qual é o domínio dessa função. Então, o domínio é esse daqui. Aqui θ, viu? Droga. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Parece que apareceu mais alguém aqui. Rapidinho. Deixa eu ver aqui quem é. Miguel Rodrigues. Bem-vindo, Miguel. Pronto. Esse domínio aqui, pessoal, que é dado, ele é fundamental por duas coisas. Uma delas eu não posso falar agora, mas vou falar daqui a pouquinho. E a outra é para garantir que essa transformação aqui, ó, x, você está escrevendo x em função de θ. Quando você quiser fazer o resgate do θ, ou seja, calcular a inversa, a função seno nesse intervalo ela é inversível. Então esse intervalo é fundamental para a aplicação do método, ok? Na hora da aplicação da técnica, você não vai ter tanta preocupação com essas coisas. O método é bem direto, ok? Agora tem uma outra coisa que eu tenho que falar. Quando você aplica a técnica da substituição trigonométrica, tudo pode acontecer. Você pode cair numa integral simples, você pode cair numa integral por substituição, você pode cair numa integral por partes. Ou seja, é imprevisível o que esse método reserva para você. Né? Então vamos lá. Fazendo essa substituição, vamos ao radical. Como é que vai ficar o radical quando você troca x por a seno de θ? Então vamos lá. A ao quadrado está aqui, menos. No lugar do x ao quadrado, o que é que vai aparecer? A ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Deixa eu só estender um pouquinho esse radical. Perceberam aí que eu troquei o x por a seno de θ no radical. Aí beleza. Aí a gente pode colocar esse a ao quadrado em evidência. Aí vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Certo? Aqueles que têm um pouquinho de experiência com trigonometria vão lembrar de uma relação trigonométrica, que é essa daqui, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ sempre é igual a 1. Por conseguinte, o que você pode afirmar do cosseno ao quadrado de θ quando você isola ele? Vai dar 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, observe que esse 1 menos seno ao quadrado de θ que está aqui, eu posso transformar em cosseno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai ficar a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ. E aí vem a tentação, né? Qual é a tentação? Eu vou cancelar esses quadrados aí com a raiz. Só que tem que ter muito cuidado, porque eu não sei se vocês sabem. Quanto vale, por exemplo, a raiz quadrada de x ao quadrado? Letra A, x. Letra B, 13. Letra C, 777. Letra D, NRA. Nenhuma das respostas anteriores. A resposta correta é essa daqui. Ó. Nenhuma das anteriores. Perfeito. É módulo de x. Perfeito. Perfeito. Eu tô no lugar certo. Pronto. A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Veja bem por quê. Porque você pode ter duas situações. Você pode ter raiz quadrada de 3 ao quadrado ou a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Certo? Esses dois resultados têm que ser iguais, porque isso daqui é o quê? É a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, não é mais ou menos 3. A raiz de 9 é 3. A raiz quadrada de um número real é o número não negativo que elevado ao quadrado vai dar aquele número. Então, isso daqui é a raiz de 9, que tem que dar 3. Isso daqui também é a raiz de 9, que tem que dar 3. A única forma de você cobrir os dois casos é dizer que a raiz de x ao quadrado é o módulo de x. Porque aí você consegue fazer com que essas duas coisas dêem o mesmo resultado. 3. Certo? Então, deixa eu só apagar essa observação. Delete. Pronto. Beleza. Aí,
o que é que isso aqui vai ficar? Isso aqui vai ficar o módulo de A, só que por hipótese A é positivo. E o módulo de um número positivo é o próprio número, não tem problema. Mas aqui vai ficar módulo do cosseno. Por enquanto, porque lembre-se que tem um intervalo aqui, e nesse intervalo, para quem tem um pouquinho de conhecimento sobre trigonometria, sabe que nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, ou seja, daqui para cá, de menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno tem sinal positivo. Quando você pega um ângulo, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, quando você for olhar o cosseno, ou seja, projetar aqui no eixo dos cossenos, vai dar um número positivo. Então, como nesse intervalo, né, que ele foi considerado exatamente para que a função seja inversível, e também para isso daqui, para que você não tenha esse inconveniente. Aí você fica aqui com A cosseno de θ. Outra coisa, esse intervalo aqui é fundamental, porque quando o θ percorre esse valor aqui, o x percorre o conjunto de valores que é o domínio dessa função. Certo? Qual é o domínio dessa função aqui? Isso daqui é uma função do segundo grau, né? A concavidade é voltada para baixo dessa parábola. As raízes são menos A e A. Então, positivo vai ser onde? Porque está sob a raiz, né? Então, tem que ser positivo. Tem que estar entre menos A e A. Certo? Então, quando o θ varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, o que acontece com o seno de θ? Ele varia de menos 1 a 1. E quando você multiplica isso daqui por A, vai ficar entre menos A e A, que é exatamente o domínio da função. Então, esse intervalo aqui é fundamental por vários motivos. Primeiro, garante que a transformação que você está impondo tem inversa, garante que esse cosseno aqui é positivo e garante que o domínio da função dada seja respeitado. É muita coisa, mas vamos esquecer isso por agora. Beleza. Então, o que acontece? Aquele radical que foi dado, ele será transformado como mágica nisso daqui. E sempre que você estiver nesse caso 1, o radical sempre será transformado nisso. Você não precisa fazer essa conta toda vez que o exemplo ocorrer, quando vier uma questão. Então, vamos a um primeiro exemplo desse método aqui. Deixa eu só colocar aqui uma página nova. Pronto. Primeiro exemplo. Deixa eu ver aqui. Não desistam do curso. Integral da raiz quadrada sobre x ao quadrado. Isso. Então, essa é a integral proposta. Vamos resolver na caneta azul. Observe que nós estamos no primeiro caso. Ó. Vou fazer uma tabela com você. Aqui, essa figura eu posso mandar para vocês também. Está no livro do James Stewart. Eu posso passar para vocês também o PDF. Certo? Então, observe que o radical que apareceu é esse. Qual é a substituição que vocês vão fazer nesse caso? X é igual a A seno θ. Vamos identificar qual é o valor de A lá. O valor de A aqui é quanto? 3, né? Porque esse 9 aqui é 3 ao quadrado. Né? Então, observe que o A é 3. Então, qual é a substituição que vocês vão fazer? X igual a 3 seno de θ. Aqui, ó. Quando vem esse radical, a substituição é essa. Lá tem 9, né? 9 é 3 ao quadrado. Então, o A vale quanto? 3. Vamos voltar lá. A propósito, toda vez que você faz uma mudança de variável, você tem que calcular agora o dx. O que é o dx? Você vai derivar isso aqui. A derivada de 3 seno de θ é 3 cosseno de θ. A derivada do seno é cosseno. E aí você coloca aqui o dθ, né? Porque o dx é a diferencial. Então, você está diferenciando membro a membro. Então,
De um lado você coloca dx, do outro tem que colocar o dθ. Perfeito? E aí agora o próximo passo é reescrever a integral proposta na nova variável. O que vai acontecer com esse radical? Precisa fazer a conta? Você pode até fazer a conta de novo, mas eu garanto que o resultado final vai dar 3. É aquela mesma conta que eu fiz agora há pouco. Então, esse radical aqui, transformar-se-á nisso daqui. Vamos olhar agora o dx. O que é que vira o dx? 3 cosseno de θ dθ. Coincidência, viu, pessoal? Nem sempre isso aí vai ser igual. Sobre x ao quadrado. Qual é o valor de x ao quadrado? 9 seno ao quadrado de θ. 9 seno ao quadrado de θ. Isso aqui é igual a integral de 9 de θ sobre... Já deveria ter cortado esse 9, mas não fiz. Mas na próxima etapa a gente cancela. Então, vou cancelar esse 9 aqui. E aí ficou assim, ó. Cosseno sobre seno, para quem não sabe, é cotangente. Certo? E aí tem um detalhe, viu, pessoal? Tem uma identidade trigonométrica, que é essa daqui, ó. Cotangente ao quadrado de θ mais 1 é igual, se não me engano, a cossec ao quadrado de θ. Vamos verificar isso aqui, porque eu não lembro não. Deixa eu ver aqui. Cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ. Perfeito, é isso mesmo. Θ sobre seno ao quadrado de θ. Aí quando você somar isso aqui com isso, vai dar 1, né? 1 sobre seno ao quadrado é cossecante, tá certo. Então, ali vai ficar como? No lugar daquela cotangente ao quadrado, aí que vem a questão da experiência com integrais. Você deve estar perguntando por que diabos ele está fazendo isso. Vou explicar daqui a pouquinho. É porque a integral de cossecante ao quadrado, ela é tabelada. Isso vai dar menos cotangente, se não me engano. Vamos olhar a tabela? Tabela de integrais, ó. Cadê? A integral de cossecante ao quadrado aqui, ó. Fórmula número 15. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Fórmula número 15, ó. A integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente. Aí você, como é que eu vou lembrar disso? Não vai lembrar. Só vai lembrar quando você adquirir experiência. Então, como é que você adquire experiência? Número 1, estudando. Número 2, seguir o exemplo de um aluno meu que eu tive, Marcelinho. Marcelinho foi meu aluno em várias disciplinas. A primeira delas foi o cálculo 1. Depois ele foi meu aluno em cálculo 1. Depois, a terceira vez, cálculo 1. A quarta vez, cálculo 1. Aí ele sumiu. Aí eu encontrei ele 10 anos depois. E aí, rapaz, tá fazendo o quê? Ele, tô fazendo cálculo 1. Entendeu? E aí, Marcelinho, ele já sabia toda a tabela de derivadas e integrais, certo? Vocês não querem isso para vocês, né? Então, uma forma é estudando, resolvendo exercícios. Aí você, obviamente, vai memorizar muita coisa. Mas assim, por exemplo, para meus alunos, eu nunca tive, por exemplo, a oportunidade de dar um curso de integrais no Cefet. Mas, se isso ocorresse, eu disponibilizaria fórmulas e tabela. O importante é que ele saiba usar, entendeu? Mas nem todo professor vai concordar com isso e tem que ser respeitado, né? Cada um faz do seu jeito. Mas, enfim, aí eu fiz o quê? Cotangente ao quadrado. O que é cotangente ao quadrado? É cossecante ao quadrado de θ menos 1. Por que eu fiz isso? Porque a integral da cossecante é tabelada, né? Então, ali vai ficar assim, ó, integral da cossecante ao quadrado de θ dθ menos a integral de 1 dθ, que é a integral de dθ. Não é isso? Observe, ó, cossecante ao quadrado dθ, depois vem 1 dθ, que é o dθ.
Olhando para a tabela, isso aqui vai dar o quê? A integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente, né? Se estiver errado, me corrijam aí. Menos. E a integral de deteta, vocês devem ter aprendido. Ó, vamos olhar para a tabela? Lá no início, ó, a integral de du é u, a integral de dx é x, a integral de dz é z. Então, a integral de dθ é θ. Né? Então, aqui vai ficar θ mais c. Aí você fica feliz da vida. Não. Resolvi a integral. Você não resolveu a integral. Por quê? Esse θ aqui foi invenção da sua cabeça. Qual é a variável original? A variável na qual a função foi escrita, em relação à qual a função foi escrita. A variável original é x. Então você tem que agora fazer o resgate da variável original. Como é que você faz isso? Olha isso aqui, ó. Primeiro passo. X sobre 3 é o quê? Seno de θ. Logo, θ é o quê? Arcosseno de x sobre 3. Então, aqui. Se o seno de θ é x sobre 3, θ é arcosseno de x sobre 3. E aí vem agora um truque para você resgatar a variável original. Você vai fazer um triângulo e vai botar um θ aqui, um triângulo retângulo. E vai considerar um dos ângulos como θ. Eu tenho um certo toque. Vocês percebem que aqui eu não consegui fechar o triângulo perfeitamente, então eu vou refazê-lo. Agora sim, eu me sinto bem. Se eu deixasse aquele triângulo daquele jeito, eu não conseguiria dormir. Beleza. Está aqui o θ. Vamos pensar em definição do seno. Você lembra o que é o seno num triângulo retângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então aqui, ó, você pode pensar assim. Só simbólico isso. Isso daqui é o cateto oposto e aqui hipotenusa. Então vamos lá. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 3. Pergunta-se, quanto mede o lado que está faltando? O lado que está faltando, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Certo? E o lado que está faltando, pessoal, sempre será o radical que motivou o uso do método. Não foi esse radical que motivou o uso do método? Então, esse radical vai aparecer aqui. Certo? Caso você não esteja convencido disso, eu vou fazer a conta. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar isso daqui de... Pegar uma letra grega aqui. Psi. Uma letra bem estranha para depois a gente tirar ela daqui. Psi. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Psi ao quadrado mais x ao quadrado tem que dar o quadrado da hipotenusa, né, que é 9. Logo, quanto vale π ao quadrado? 9 menos x ao quadrado. Logo, π vale quanto? Raiz de... Certo? Ou seja, nesse triângulo que a gente desenha aqui, permita-me riscar aqui, esse lado que está faltando é raiz. Aí, você deve estar me perguntando, por que eu estou pensando em triângulo? Porque é o seguinte, quando você resolve uma integral por substituições trigonométricas, quase que invariavelmente aparecem funções trigonométricas e na sua resposta vai ter muita trigonometria na sua resposta. E aí, no resgate da variável original, esse triângulo vai ser fundamental. Porque, por exemplo, o que é a tangente de um ângulo? A tangente, vou botar aqui. O que é a tangente de um ângulo θ? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é a cotangente? É o cateto adjacente sobre cateto oposto. Por quê? Porque a cotangente é o inverso multiplicativo da tangente. Então, olhe bem. Na resposta aqui não tem cotangente, olhe para o triângulo. O que é a cotangente?
é cateto adjacente ao ângulo, ou seja, o cateto que está perto do ângulo, que é esse radical aqui, sobre o cateto oposto, que é esse daqui. Então, resgatando a variável original, a cotangente vai ser raiz de 9 menos x ao quadrado sobre o cateto oposto, que é x. Menos, quem é θ em função de x? Olha o θ aqui em função de x, ó. Arcosseno de x sobre 3, mais c, e aqui é a resposta da integral. Pergunto a vocês se vocês já viram algum método mais difícil do que esse. Mais chatinho. Mas é bonitinho, né? Ninguém respondeu, virou sessão espírita. Tudo bem. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem. Opa! Pronto. Então, esse foi apenas o primeiro exemplo. Vamos fazer um segundo agora? Vamos fazer um segundo aqui. São 3 casos que a gente vai abordar. Vamos fazer um segundo exemplo deste caso. Vocês já estudaram nesse curso de integrais a integral definida, ou seja, por exemplo, coisas assim, integral de 1 a 3 de 2x dx. Já estudaram coisas assim? Teve aula disso no curso? Teorema fundamental do cálculo, que vocês integram. Isso aqui vai dar x ao quadrado, a integral, né? Vocês colocam assim, ó, de 1 até 3. E aí você substitui o 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos, depois substitui o 1. Isso aqui vai dar 9 menos 1, vai dar 8. Ou seja, já estudaram a integral definida, que é isso daqui? Ou não? Pelo visto, não, né? Eu não sei se está no programa do curso, eu tenho que olhar. Deve estar, né? Deixa eu ver aqui no celular. Eu tenho aqui a programação, rapidinho. Deixa eu ver aqui, está aqui no Zap. Não, já viram. Vocês viram no dia 27 de janeiro. Na primeira aula do curso, não? André, o pessoal tá falando no chat. Sim. Ah, sim. Foi mal. Porque o chat não estava com a rolagem automática, entendeu? Ah, sim. Primeira aula. Foi mal, velho. Beleza. Ednan, você não viu não, né? Mas assim, cara, não é difícil, não. A integral, assim, quando você integra, basicamente, ó, você tem uma função, mas é uma coisa bem simples mesmo, só para você não ficar zerado. Você tem aqui um intervalo AB, e tem uma função f que é contínua, não negativa, definida nesse intervalo aí. Essa região tem uma área, né? Aí, para você calcular a área da região, você integra a função e de A até B. E aí o que acontece? Num primeiro momento, pense assim, para fazer esse cálculo, você tem que achar a primitiva primeiro. Aí, digamos, se a função for 2x, de 1 a 2, digamos. Isso aqui, dx, né, que está faltando. Qual é a integral de x ao quadrado? Ou melhor, 2x, x ao quadrado. Aí você coloca assim, de 1 a 2. Aí substitui primeiro o 2. 2 ao quadrado, quanto? 4. Menos. Depois joga 1. 1 ao quadrado, 1. Isso aqui vai dar 3. Qual é a interpretação geométrica disso? Você tem aqui o gráfico da função, que é uma reta, né? Ela está definida de 1 até 2, né? A imagem aqui é quanto? Já que a função é 2x, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4. Como eu integrei de 1 até 2, qual é a região que eu pretendo calcular a área? Essa daqui.
que é a área de um trapézio, né? A área de um trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, a área desse trapézio aí vai ser o quê? Base maior, 4, mais base menor, 2, vezes a altura, ele está deitado, ó, a altura aqui é 1, sobre 2. Então, isso aqui vai dar quanto? 6 sobre 2, que vai dar 3. Certo? Então, esse cálculo da integral definida é para você, basicamente para calcular a área, mas calcula um monte de coisa, área, comprimento, volume, um monte de coisa que é calculada a partir da integral definida. Então, eu vou fazer o seguinte, nessa questão, vou fazer assim, ó, mostre, usando a integral, mostre que, alguém falou lá, deixa eu ver aqui. Alguém está entrando agora. Pessoal, essa conta que eu estou aqui nesse aplicativo não é minha, foi emprestada por um colega, que é esse cara que está aqui na foto. Ó. O nome dele é André também, mas não sou eu não, viu? Ele é conhecido aqui em Salvador como o Abutre, não sou eu. Ok? Beleza, vamos voltar aqui. Mostre usando a integral, que é a área de um círculo de raio R é πr ao quadrado. Aquela fórmula clássica da área do círculo, né, que você já conhece desde a infância, né? Então, vamos mostrar usando integrais. Para isso, vamos começar com um gráfico. Vamos começar com um gráfico. O gráfico é o gráfico da circunferência, né? Então, vou botar aqui. Vou fazer essa pataquada toda para fazer um desenho de um círculo, né? Dá para fazer aqui no improviso. Aí, até que saiu bonitinho. Está aqui a área do círculo. Aqui é menos R, aqui é o R, que é o raio, aqui é R, e aqui é menos R. Nós sabemos que a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Daí você isolando o y, vai ser r ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, y é igual a mais ou menos raiz quadrada. Beleza? E aí o que acontece? Quando você olha para essa figura aí, que é o círculo, esse semicírculo superior, nele o y é positivo, né? Então, a equação da parte superior é y igual a mais raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Já a parte inferior é y igual a menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Porque você encontrou mais ou menos, né? O positivo refere-se aos pontos do semicírculo aqui superior e aqui da semicircunferência inferior. Queremos calcular a área do círculo. Para isso, a gente pode fazer o seguinte. Eita! Agora. Para isso, a gente pode fazer o seguinte. Vamos considerar só um quarto do círculo. Vamos calcular a área do quarto de círculo, de raio R. Então, aqui é R e aqui também é R. Em termos de integrais, como é que você pode expressar a área desse círculo? A área do quarto de círculo. Certo? Daquele quarto de círculo vai ser o quê? Integral. De onde começa? Começa onde? Em 0, vai até onde? R. Então, de 0 até R. Qual é a função que limita superiormente aqui essa região? Olha aqui, ó. E aqui, dx. Observe que essa integral aqui é uma integral que a gente pode resolver por substituição trigonométrica. Certo?
Permita-me fazer de uma forma. Por um momento, então, na verdade, a nossa área é 4 vezes isso, né? A área total do círculo. Não é 4 vezes? E se eu pegar um quarto de círculo e multiplicar essa área por 4, eu vou ter a área do círculo todo. Então, aqui é a área do círculo. Beleza? O que é que eu costumo fazer? Eu costumo fazer primeiro a integral indefinida. Então, por um momento, eu vou ignorar, que é de 0 a r, e vou calcular apenas essa integral aqui. Ó. Esqueci até aquele 4 por enquanto. Vamos aplicar a substituição trigonométrica. Qual é a substituição requerida nesse caso? Vamos ver lá. O radical qual é? O radical é esse aqui. Ó. Qual é a substituição requerida? X igual a seno θ. No caso lá não é A, é R, não é isso? Então X é igual a R seno θ. Então, deixa eu fazer aqui. Ó. X igual a R, não desistam do curso. R seno θ. Logo, quanto vale dx? Dx vai ser R cosseno de θ, né, que é a derivada, dθ. Beleza. Vamos agora reescrever essa integral na nova variável. Opa! Esse radical aqui, pessoal, precisa fazer a conta. Você pode até fazer a conta de novo. É a primeira conta que eu fiz na aula, nessa substituição trigonométrica. Quando você faz a substituição, esse radical, como mágica, vai se transformar em R cosseno de θ. Eu já fiz essa conta, por isso que eu não quero fazer de novo. E agora vem o dx. Quanto vale o dx na nova variável? R cosseno de θ também, e tem o dθ ali. Então, isso aqui vai ficar integral de R ao quadrado, que é uma constante, né? Vou até botar aqui fora. Cosseno ao quadrado de θ, dθ. Bom, quem possui a visão além do alcance, o olho de Tandera, de Lion, aqui, ó, o olho de Tandera, lembra de uma coisa da trigonometria lá do jardim de infância. Na verdade, não é do jardim de infância, é do segundo ano do ensino médio. É uma relação que é essa daqui, ó. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Certo? Essa fórmula aqui permite que você escreva o cosseno que está ao quadrado, que é difícil de integrar, impossível de integrar, assim a olho nu. Quando você transforma numa coisa que está sem o quadrado, a integração se torna imediata, certo? Então, essas integrais, tanto do cosseno ao quadrado, quanto o seno, eu acho que é mais aqui, é mais ou menos, alguém poderia me dizer? Acho que é mais, o seno é que é menos. Deixa eu ver aqui. Será que eu vou ter que deduzir isso ou vocês vão me ajudar? Eu acho que é mais mesmo. Vou arriscar. Não. É. Tá vendo? Imagine se eu não consigo lembrar das coisas. Cadê? Não tem nada a ver. Estou com demência pugilística. Cadê? Cadê, rapaz? Essa forma. Meu Deus, que constrangimento. É mais. É mais. Pronto. Então aqui vai ficar assim, ó. Igual a R ao quadrado vezes integral de 1 mais cosseno. Vocês percebem como a coisa é imprevisível, né, nesse método, né? Tudo pode acontecer. Dθ, desculpem. Então isso daqui vai ficar R ao quadrado sobre 2, porque a constante pode sair, né? Vezes a integral de... Eu vou até botar assim. Integral de 1 dθ, que é a integral de dθ, né? Mais a integral de cosseno de 2θ dθ.
Ó, essa integral aqui é tabelada. Deixa eu beber uma água aqui. Essa integral é tabelada. Integral de dθ é θ. Só que essa integral aqui é quase tabelada, mas tem esse problema do 2θ. Na tabela está como? Integral do cosseno de θ dθ. Isso daqui vai dar seno de θ mais c. Acreditem em mim. Na verdade, vocês podem verificar isso, que se você fizer uma mudança de variável, digamos, chamar esse 2θ aqui de t, certo? Você consegue chegar ao seguinte resultado. Quando aqui tem um 2 ou um 3 multiplicando, aparece aqui dividindo. Ficou legal isso aqui não. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Integral do cosseno de 2θ. Isso daqui é seno de 2θ sobre 2 mais c. Certo? Quem tiver dúvida do porquê disso, eu posso fazer depois, só para não fugir do propósito. Então, por hora, acreditem em mim. A estratégia para você provar isso é o seguinte, faz t igual a 2θ. Vou fazer logo. Então, vai ficar cosseno de 2θ, você está chamando de t, né? Então, é cosseno de t. Quanto é o dt aqui? dt é igual a 2 dθ. Então, no lugar do dθ, vai aparecer dt sobre 2. Então, isso aqui vai ser seno de t sobre 2 mais c. Só que t é o quê? É 2θ. Aí, tá feito. Deixa eu só apagar isso aqui para ganhar espaço. Beleza. Então, aqui vai ficar assim, ó. R ao quadrado sobre 2. Integral de dθ é θ. A integral do cosseno de 2θ é o quê? É seno de 2θ sobre 2. A gente acabou de fazer. Beleza. Tá aí. Só que a gente, essa integral que a gente está fazendo, qual é a variável original? Está aqui, ó. A variável original é x. Então, como é que eu passo isso daqui para a variável x? Aí vocês devem lembrar daquele triângulo, né, que eu proponho. Onde você bota o θ aqui, e aí, nesse caso, qual é a relação que existe entre x e θ? X sobre R é igual a seno de θ, né? Aqui, ó. Isso daqui vem daqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Ó. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto a θ vai ser o quê? X, hipotenusa, R. Qual vai ser o lado que está faltando? Exatamente o radical. Como eu tinha dito, né, da outra vez. O radical está aqui. Raiz quadrada de... Só que aí você vai olhar para a expressão. Esse triângulo aqui ele é construído para resgatar a variável x, né? Só que tem um problema. A minha expressão que está aqui, eu tenho que transformar isso aqui em x. Só que tem um problema, um inconveniente. O ângulo aqui é 2θ. E meu triângulo, qual é o ângulo dele? θ. Então, eu tenho que usar alguma relação trigonométrica que permita que esse seno de 2θ seja escrito em termos de θ. E essa identidade existe. Daqui a pouquinho eu vou pegar uma folha em branco e colocar. Mas a identidade é essa. Ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Para aqui. Isso. A fórmula é essa daqui. Ó. Seno de 2θ é igual a 2 seno de θ cosseno de θ. Quem tem um pouquinho de experiência em trigonometria, lembra disso. Quem teve a experiência, mas está muito tempo sem estudar, não vai lembrar. Aí eu estou relembrando aqui agora, certo?
Então, você percebe como esse método traz coisas, né? Do passado, do presente, do futuro, enfim. É horrível. Beleza. Então, eu vou aqui reescrever. Aqui vai ficar θ. E aqui, olhe bem. Esse seno de 2θ será transformado nisso. Observe que tem um fator 2, né? Só que tem um 2 aqui embaixo também. Aí você vai cancelar. Vai ficar seno de θ, cosseno de θ. Perfeito, pessoal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse resultado da integral, vou passar para uma folha em branco, vou resgatar as coisas mais importantes. Agora não, daqui a pouquinho, porque eu posso transformar isso aqui logo em x. Então vai ficar assim, r ao quadrado sobre 2. Quem é θ em função de x? É só você olhar isso aqui, ó. X sobre r é seno de θ. Então, θ é arcosseno de x sobre r. Arcosseno x sobre r. Mais seno de θ. Como é que eu escrevo isso aqui em função de x? Nem precisa ir para o triângulo. Seno de θ é o quê? X sobre r. Se você quiser para o triângulo, seno de θ é o quê? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, x sobre r. Vezes. E o cosseno de θ? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Opa. O que é fazer ali? R ao quadrado sobre hipotenusa. A hipotenusa vale quanto? R. Alguém falou aí, né? Deixa eu ver aí. Não, tem um Samara. Samara chegou aqui agora. Samara da UENG. Bem-vinda, Samara. Pronto. Então, olhe bem, pessoal. Olha que coisa terrível isso aqui, né? Eu vou passar limpo agora. Vou pegar esse resultado, certo? Vou escrever aqui no papel para não perder. E aqui eu vou fazer o seguinte, viu? Alguém me chamou lá, peraí. Alguém falou aí? Não, né? Vou fazer o seguinte. Observe que aqui eu tenho um R e aqui eu também tenho um R. Então isso aqui vai dar um R ao quadrado, né? Que vai cancelar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui numa folha em branco. Aqui. Vai ficar bonitinho. Então, a nossa integral de raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado dx, isso aqui deu r ao quadrado sobre 2 vezes arcosseno de x sobre r mais x raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado sobre r ao quadrado. Se não me engano, deu isso aqui. Perfeito. Só que a gente quer calcular a área do círculo. E qual foi a área do círculo? 4 vezes essa integral que está em cima de 0 até R, não foi isso? Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou substituir... isso aqui mais C, né? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Ou seja, nessa expressão, primeiro eu vou trocar o x por R e vou fazer a conta. Depois eu vou trocar o x por 0 e fazer a conta. Então, vamos fazer isso. Esse R ao quadrado sobre 2, como é constante, ele pode ficar aqui multiplicando tudo. Então, bota assim, vai ficar arcosseno de R sobre R. Eu estou trocando x por R, então vai ficar arcosseno de 1.
mais, trocando aqui o x por r, o que é que vai acontecer quando você trocar aqui o x por r? Vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado, essa parte vai zerar. Então, não precisa nem fazer essa conta. Pronto. Menos, que é o teorema fundamental do cálculo. Agora eu vou jogar esse número aqui. Então, primeiro eu faço a conta com r, substituir o x por r, deu isso aqui. Agora eu vou substituir o x por 0. Aí aqui vai ficar assim, ó, arcosseno de 0 é 0. Mais, trocando aqui o x. O que foi que eu errei? Eu errei alguma coisa. Ah, não errei não. Vai dar 0. Ah, tá faltando 4 aqui, né? Agora sim. Esse 4 que estava aqui eu não coloquei aqui. Bom, quando você trocar aqui o x por 0, o que é que vai acontecer? Vai zerar essa parte aqui, né? Zerou tudo. Então, a área do círculo vai ser... Aqui vai ficar 2r ao quadrado, né? 2r ao quadrado, porque cancelou aqui, vezes... Quanto é o arcosseno de 1? Que foi a única coisa que restou aí. O arco cujo seno é 1 é π sobre 2. Logo, a área do círculo é πr ao quadrado, aquela fórmula que vocês já conhecem, né? Então, uma aplicação aí dessa integral por substituição trigonométrica. Deu trabalho, né? Bom, vamos agora abordar o caso 2. Antes de abordar o caso 2, deixa eu só adiantar uma coisinha para vocês. Ó. Como eu disse, o método se aplica quando o integrando contém um dos 3 radicais que aparecem aqui nessa coluna da esquerda. O primeiro caso é esse radical, onde recomenda-se essa substituição trigonométrica. E em algum momento do cálculo você usa essa identidade. Aqui tem um errinho, aqui era para ser um mais, ó. Acabei de ver, tem um erro aqui, ó. É o segundo caso, é a ao quadrado mais x ao quadrado. E aí, essa é a substituição recomendada. O terceiro caso inverte, ó. Em vez de ser a ao quadrado menos x ao quadrado, é x ao quadrado menos a ao quadrado. Aí a substituição vai ser assecante. Vamos ao segundo caso. No segundo caso, essa aula não tem nem recreio, né? O radical em questão é esse daqui. Certo? A substituição recomendada é x igual a tangente de θ. E esse θ variando no intervalo que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Certo? Perfeito. Bom, o que acontece com este radical aqui quando você trocar o x por a tangente de θ? Vamos fazer essa conta uma única vez, certo? Vamos fazer assim. Então vai ficar assim, raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado é isso daqui. A ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Colocando a ao quadrado em evidência, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de θ. Isso daqui vai ficar a ao quadrado. Para quem não sabe, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado de θ. Né? E aí, nessa fotinha que eu vou mandar para vocês, que inclusive tem um erro, né? Eu vou tentar editar essa foto para transformar isso aqui no mais. Tem a identidade que você vai precisar nesse caso. Ó. Beleza?
para quem não está lembrado da trigonometria, ele não tem que lembrar mesmo, né? Se não usa, acaba esquecendo. E aí, quando você extrair a raiz quadrada aí, tranquilo, porque não vai precisar colocar o módulo. Isso aqui vai dar a secante de θ sem módulo, porque a secante de θ, nesse intervalo, ela tem o mesmo sinal do cosseno. Lembre-se que a secante é o inverso multiplicativo do cosseno. Então, o sinal da secante é o mesmo do cosseno. E a gente já viu no primeiro caso que o cosseno nesse intervalo é positivo. Então, a secante também é. Então, não precisa colocar módulo aqui. Beleza, então, o método ele é utilizado exatamente para você transformar esse radical aqui nessa expressão. Vamos imediatamente a um exemplo. O exemplo é esse aqui. Estou enxergando as coisas lá na frente. Bom, o valor de A aí, o valor de A nesse caso, é 1, né? E aí, qual é a substituição trigonométrica requerida? X é igual a tangente de θ. Aqui, ó. Olha a figurinha. X é igual a tangente de θ. É a substituição recomendada para esse caso. Como A é 1, o x vai ficar apenas tangente de θ. Né? Logo, quanto vale o dx? Dx vai ser a derivada da tangente, que, acreditem em mim, é secante ao quadrado de θ, dθ. Então, olhe bem. A derivada da tangente, o t aqui está meio estranho. Enfim. Tangente de θ. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Né? Então, observe que saber derivada é muito importante para integrar. Mas aqui, nesse caso, não é nem saber derivada, é estar com a tabela na mão, certo? Está com a tabela na mão ou memorizada. Né? Então, isso aqui vai ficar como? Integral. A gente já viu que quando aplicamos no quadro anterior, né? Quando a gente aplica essa transformação aqui, ó, x igual a tangente de θ, aqui, ó, 1 mais tangente ao quadrado de θ vai dar secante ao quadrado de θ, raiz da secante ao quadrado é secante. É aquela conta que eu disse que vocês só precisam fazer uma vez na vida. Vezes, quanto vale o dx? Dx está aqui, ó. Bom, pessoal, essa aqui é uma das integrais mais famosas que existe, é a integral da secante ao cubo. Certo? Essa integral, ela deve ser resolvida por partes. Eu coloquei ela aqui de propósito para a gente ter a oportunidade de revisar, né, da nossa aula da semana passada, que não aconteceu em tempo real, mas que vocês puderam ver gravada, né? Então, vamos fazer por partes, certo? E aí não tem muito aquela coisa do Liat, né? Aquele truque do Liat. Por quê? Porque as duas são trigonométricas. Aqui é o seguinte. Vou chamar isso aqui de U e isso daqui de dv. Por que eu estou chamando isso aqui de dv? Porque isso aqui é fácil de integrar. A integral de secante ao quadrado, para quem não sabe, é tangente mais c. Então, isso aqui é fácil de integrar. No método de integração por partes, você faz assim. Ó. Primeiro você chama U. U é secante. Quem vai ser o du? Aí você vai ter que derivar a secante e multiplicar por dθ. Eu não sei se vocês lembram, mas a derivada da secante é a própria secante multiplicada pela tangente. Deixa eu colocar aqui, ó. Derivada da secante de θ é secante de θ vezes tangente de θ. Isso é lá do cálculo 1. Perfeito. Ok, está aqui o du. E aqui faltou o dθ, né?
Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui o dv. dv é secante ao quadrado de θ dθ. Aí você integra agora. A integral de dv é v. A integral de secante ao quadrado está aqui, ó. É tabelada essa. A integral de secante ao quadrado, ela decorre imediatamente do fato que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Como a derivada da tangente é secante ao quadrado, a integral da secante ao quadrado é tangente. Então, V é tangente de θ. Aí agora a gente volta para a integral. Como é que vai ficar isso aqui usando a fórmula de integral por partes que eu vou lembrar aqui para vocês, ó. Integral por partes. A integral de UdV é UV menos integral de VdU. Então isso aqui vai ficar como? UV, vamos lá, UV. UV. Então vai ficar secante de θ, tangente de θ. Menos integral de VdU. V é tangente de θ. E o DU é esse aqui, ó. Secante de θ. Vixi. Secante de θ. Tangente de θ. Dθ. Bom, agora eu peço encarecidamente que vocês não desistam do curso. Tirem as crianças aí da sala nesse momento, porque essa é uma integral por partes que é clássica, certo? Observe o seguinte, a integral original que você está resolvendo, qual é? A integral de secante ao cubo de θ, né? Que é essa integral aqui, ó, que a gente quer resolver. Em algumas integrações por partes, você força o aparecimento, ou melhor, muitas vezes aparece naturalmente a própria integral que você quer resolver. E isso é bom, não é ruim, não. Parece que você está andando em círculos, porque você geralmente aplica a integração por partes para cair numa integral mais fácil. Mas, eventualmente, você resolve a integral por partes e cai na própria integral que você está resolvendo. E aí uma surpresa será revelada aqui, ó. Deixa eu colocar, então. Esse universo das integrais é isso mesmo. É uma coisa realmente... Você tem saudade de derivada, né? Quando você vê essas coisas. Então, isso aqui vai ficar como? Aqui é tangente ao quadrado, né? Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero forçar o aparecimento da integral de origem aqui. Será que é possível? Então, olhe para isso daqui. E vamos para aquela fórmula. Olhe para essa fórmula aqui, ó. Se eu isolar a tangente ao quadrado, o que é que vai aparecer no segundo membro? Secante ao quadrado menos 1, né? Ó. 1 mais tangente ao quadrado de θ. Aqui, pronto. Olha aqui para essa parte aqui, número 3. Essa terceira forma. Secante ao quadrado de θ menos 1 é tangente ao quadrado de θ. Então, a tangente ao quadrado que aparece na nossa integral, eu vou escrever assim. Então, vai ficar assim, ó. Menos essa integral aqui, que aí eu vou escrever como secante ao quadrado de θ menos 1, vezes a outra parte, que é secante de θ, dθ. Então, veja como eu estou sendo bastante cuidadoso. Eu vou repetir a integral que eu estou querendo resolver. Secante ao cubo. Não desistam do curso, já está acabando. Isso aqui é secante de θ, tangente de θ, menos, aqui vai ficar como?
integral de secante ao cubo. E aqui, mais, né? Porque vai ficar menos com menos. Mais a integral de secante de θ de θ. Já separei em duas, certo? Secante ao cubo é uma e a outra é secante. Ok? Agora olhe para isso. Essa é a integral que você quer resolver, né? Ela apareceu aqui no segundo membro também. Mande agora para o primeiro membro. O que é que vai acontecer com esse sinal negativo quando você mandar para o primeiro membro? Ó, você tem aqui uma coisa. E aqui aparece ela com o sinal trocado. Quando eu mandar essa daqui para o primeiro membro, o que é que vai acontecer com esse sinal? Vai ficar mais. Aí vai acabar somando com a integral. Então você vai ficar com o quê? 2. Duas vezes a integral da secante ao cubo de θ, dθ, vai ser igual a secante de θ, tangente de θ, que é essa parte aqui, mais essa outra parte aqui. Integral da secante de θ, tangente, desculpa, secante de θ, essa integral é tabelada, é ln. Vocês podem não ter tido acesso a essa fórmula, mas ela está na tabela. Já integrei aqui. Eu vou deixar para... Vou botar a constante aqui, pronto, para que mais cedo. Só olhando aqui na tabela, ó, a integral da secante aqui, ó. Fórmula número 10. Beleza? Fórmula número 10. Ok, só que o que está faltando agora é você mandar esse 2 para o segundo membro. Ele está multiplicando, como é que ele passa para o segundo membro? Dividindo. Então, a integral da secante ao cubo de θ, que era a integral que a gente estava querendo resolver, vai ser secante de θ, tangente de θ, sobre 2, né? Porque o 2 que está aqui multiplicando vai passar dividindo. Isso daqui também vai ficar sobre 2, então mais meio ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ, mais, aí aqui vai ficar C sobre 2. Só que C sobre 2 você pode botar mais K. Dizer que C sobre 2 é K. Tudo bem, você fica feliz da vida. Ah, resolvi a integral da secante ao cubo. Só que a integral que você quer resolver é essa daqui, ó. Qual é a variável original? X. Então eu tenho que resgatar a variável original, usando aquele maldito triângulo de novo, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui uma parte desses cálculos para ter espaço. Vamos fazer aqui, vou apagar isso daqui. Eu vou apagar isso aqui tudo. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui também. Cadê? Não, isso aqui tudo não. Aqui. Só essa parte aqui. Pronto. Então, olhe bem. A minha integral, a resposta dela está aqui embaixo. Ó. Eu tenho que escrever agora essa integral na variável x. Vou até escrever ela aqui, porque para ficar mais visível aqui. Então, o que é que nós temos como resposta? Secante de θ, tangente de θ, sobre 2, mais meio vezes ln do módulo mais tangente de θ
mais K. Aí eu vou montar agora um triângulo, ó. Para montar o triângulo, você tem que escrever a tangente como uma fração. Então, ali não tem x, a tangente não é x. Escreva assim, ó, x sobre 1. Então, isso daqui é o cateto oposto e isso daqui é o cateto adjacente. Tangente é sempre assim, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vai colocar aqui o triângulo. Esse triângulo aqui é construído para resgatar a variável original. Então, cateto oposto x, cateto adjacente 1. O lado que está faltando é esse radical aqui, vá por mim. É sempre o radical que está lá no início. Pronto. Vamos ver aqui. Como é que fica secante? Como é que eu escrevo secante lá no triângulo? Secante, para quem não sabe, a secante de θ é o inverso multiplicativo do cosseno. E a gente sabe que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, como o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, secante vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, secante hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, ali vai ficar raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, vezes tangente de θ. Tangente é fácil. Tangente de θ é o próprio x. Sobre 2, mais meio vezes ln. A secante a gente já acabou de encontrar. Aqui é módulo, né? Mais a tangente, quanto é a tangente? X, né? Mais K. Pronto. Isso aqui é a integral proposta. Bom, só um comentário. O terceiro caso, ele é similar, certo? Tem alguns detalhes técnicos também e tal. É similar aos dois primeiros, certo? Não vai haver novidade no seguinte sentido. O método da substituição trigonométrica, ele é imprevisível. Tudo pode acontecer em termos de qual integral que vai aparecer? Pode aparecer qualquer coisa, entendeu? A gente viu aqui que apareceu por partes, apareceu substituição, apareceu um monte de coisa. Então, o terceiro caso, você vai utilizar em radicais como esse, vai utilizar essa substituição. Essa substituição, quando você jogar no radical, eu sugiro que você faça a conta pelo menos uma vez e convença-se que esse radical aqui vai se transformar em A tangente. No primeiro caso, o radical se transforma em A cosseno, no segundo em A secante, e aqui vai se transformar em A tangente. Você vai precisar dessa identidade. Eu vou mandar essa figura para vocês. E sugestões de exercícios dos três casos, porque o terceiro caso ele também é similar aos dois primeiros. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar, vou encerrar aqui a apresentação. Eu estou de volta, estou aparecendo? Sim. Beleza. Gerald, o C sumiu, foi? Foi alguma integral que eu não botei o mais C, né? Sim, sim. Acho que eu botei depois, não foi? Não. Não, então deixa pra lá. Mas assim, toda integral tem que ter o C, né? Você fala da integral definida? Quando eu estava calculando área, alguma coisa assim? Círculo, sim. Área do círculo. Pronto, ali. O que acontece? Quando você está calculando a integral definida, certo? Você não precisa colocar o mais C. Porque ali você não precisa... O mais C sugere o quê? Que você tem todas as primitivas de uma função dada. Beleza? No cálculo da integral definida, você só precisa de uma primitiva. Então, você adota C igual a 0, por exemplo, e aí você tem uma primitiva e com ela você faz o cálculo. O cálculo que você faz com C igual a 0 vai dar a mesma resposta como se você utilizasse C igual a 3, por exemplo. Porque quando você fizer o teorema fundamental do cálculo, a constante vai cancelar. Entendeu? Então, ali naquele contexto, não precisa colocar o mais C. Certo?
eu vou fazer o seguinte, alguém tem alguma pergunta? Eu sei que vocês estão meio tristes, assim, com que esse método realmente... Teve algum, assim, mais chato do que esse? Também tem o fato de, sei lá, talvez eu seja chato, não sei. Ô, André, Sim, é o Gleito que está falando. Eu tive Gleison, um problema na minha conexão aqui sim, e ela caiu durante uns 30 minutos, mais ou menos. Os últimos Pronto. 30 minutos da aula. Aí, quando o senhor postar lá a aula, sim. compartilhe o link, por favor, para eu poder assistir. Sim, não, na verdade eu vou fazer isso, e o destino de um será compartilhado por todos, assim como diria o meu mentor, o mestre dos magos. Na verdade, vai ficar não só para você, como para todo mundo. E, assim, eu nunca usei esse aplicativo, mas eu imagino que quando eu salvar essa aula aqui, quando eu interromper a gravação, vai aparecer aqui uma opção de salvar. Eu vou até fazer isso agora. Interromper a gravação. A gravação será salva no Google Drive do meu amigo, que é André Luiz Santos da Soledade. Pronto. Então,